E continuando as nossas palestras, agora eu chamo ao palco o palestrante Fernando Gomes de Oliveira, com a palestra Inteligência Artificial, Passado, Presente e Futuro. Ele é CIO da Intelinet, Conectividade Inteligente, especialista em 5G, Inteligência Artificial e Smart Cities. Por favor. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui, com uma grande honra em ter sido chamado pelo meu amigo André Luiz e poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente acumula durante a nossa jornada e principalmente também por aprender com vocês. Eu achei muito interessante dessa palestra, dessa discussão anterior à minha, falando das gerações Z e Alfa. É interessante porque em casa eu tenho duas gerações. Eu tenho a geração Z, do meu primeiro filho, que tem 18 anos, ou seja, eu estou acompanhando esse movimento que ele tem, e tenho duas meninas do segundo casamento, de 1 e 3 anos, ou seja, a geração Alfa completamente. E tem uma postura muito diferente da que o meu filho tem, principalmente com relação à sua natividade digital. Ou seja, já nascem sabendo o que fazer, como fazer, com as telas, com as plataformas. Então, como isso vai impactar os nossos negócios no futuro? Isso me faz pensar bastante. Bom, falar de inteligência artificial é algo, primeiro, desafiador, porque ao mesmo tempo em que é antigo, é uma tecnologia que está aqui há mais de 50 anos, na verdade já está indo para o seu primeiro século, se a gente pensar, é ao mesmo tempo desconhecida. Muitos de nós tivemos acesso a ela recentemente com a chegada do ChatGPT. Então, acho que é interessante a gente resgatar um pouco do passado, como é que ela surgiu, por que ela surgiu, falar um pouco sobre o presente, que é o que a gente está vivendo agora, esse conhecimento do agora, e o futuro, o que a gente pode esperar. Bom, este sou eu. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gosto muito de falar, de aprender e de estudar sobre o mundo digital, inovação, tecnologias disruptivas. Eu falo muito de futurismo e como aplicar tecnologias emergentes, principalmente aquelas nas quais eu tenho me aprofundado mais, que são as redes de nova geração, como 5G, 6G, coordeno o grupo de trabalho do 5G aqui da ACAT, inteligência artificial, da mesma forma, coordeno um comitê de AIoT. O que é AIoT? A união da inteligência artificial com a internet das coisas, a comunicação das máquinas com as máquinas. E também como é que tudo isso, a partir do momento em que geram dados, passam a ter a necessidade da sua proteção, seja por questões de privacidade, sejam por questões até de propriedade intelectual. Um pouco da minha trajetória, eu comecei lá atrás, seja há pouco mais de 30 anos, na área de proteção de dados, ou seja, criptografia, segurança de dados. Passei por um período fora do Brasil, morei em Dubai por 10 anos, aprendi muito também por lá. Voltei para o Brasil em 2015 para coordenar a limpeza do espectro da expansão da banda larga móvel, o 4G ou 4,5G, que a gente falou agora há pouco aqui, que é, na verdade, nada mais do que uma expansão das frequências que são utilizadas pela banda larga móvel. Isso acabou me levando, naturalmente, para o 5G. E hoje a gente vem coordenando, principalmente aqui no estado, o apoio aos municípios de Santa Catarina na legislação das antenas. Temos aqui a presença da vereadora Manu, que também fez um trabalho excepcional aqui no município de Florianópolis, e também como usar o 5G nas aplicações que virão com essas novas tecnologias emergentes. E aqui, falar então sobre como a inteligência artificial se adapta, se integra a tudo isso. O que é inteligência artificial? E aqui eu quero resgatar um pouquinho da história. E eu vou me concentrar tanto nos dois extremos, no primeiro e no segundo. Alan Turing, lá em 1950, considerado como o pai da computação, das ciências de computação, criou uma máquina que era, vamos dizer, para vários usos.
Ou seja, uma máquina que poderia resolver qualquer problema computacional desde que houvesse tempo e memória suficientes. E a tese de Turing, que ele criou lá em 50, é inclusive utilizada até hoje para validar as hipóteses dos sistemas de inteligência artificial. Mas foi 5, 6 anos depois que John McCarthy, em 1956, esse sim considerado o pai da inteligência artificial, lançou ou cunhou o termo inteligência artificial e levou para um evento em Dartmouth, nos Estados Unidos, a primeira vez onde esse termo foi aplicado. E o que ele levou? Que a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. A gente vai ver que isso avançou um pouquinho. Agora, mais recentemente, em 1995, Stuart Russell e Peter Norvig trouxeram uma proposta moderna para a inteligência artificial, onde eles trazem o meio ambiente, ou seja, o meio em que nós estamos envolvidos serem identificados, contabilizados, avaliados ou analisados pela inteligência artificial por aquela ciência de transformar em inteligência as máquinas. Só que nós sempre tivemos medo do futuro. É natural, né? A gente hoje tem medo da inteligência artificial, como temos medo de outras situações ou outras tecnologias. Olha só, lá em 1895, dizia-se que o nosso corpo humano não resistiria a velocidades de 50 km por hora. Um pouco depois, para que a gente andasse de veículo, precisávamos ter alguém na frente, abanando uma bandeira para avisar que estávamos passando. Em 1900, não se podia usar elevador sem um ascensorista, né? E se a gente for avançar um pouco mais, agora, mais recentemente, também aí na década de 50, 60, protestos em Nova York, feito por professores de matemática, que estavam boicotando o uso de calculadoras nas salas de aula. E isto também nos Estados Unidos, algumas comunidades que até hoje ainda não usam a energia elétrica, por exemplo. É difícil a gente pensar nisso, né? Mas olhando um pouquinho para a linha do tempo da inteligência artificial, e de novo, né, eu sou engenheiro de formação, vou falar alguns termos em tecniquez aqui, vou colocar um desafio para ela traduzir para vocês, mas qualquer coisa a gente também responde pelo QR Code depois, tá? Mas basicamente, lá em 55, com John McCarthy, onde tudo começou, nós tivemos alguns verões e alguns invernos. Para falar a verdade, estamos no terceiro verão e tivemos 2 invernos. Esse terceiro verão, que começa aqui em 2022, foi quando, de fato, a gente está falando de novembro, né? Novembro de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT. A gente já vinha trabalhando com modelos chamados de grandes modelos de linguagem, ou LLMs, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para principalmente geração de imagens, ou seja, nós conversarmos com a máquina através de uma linguagem natural, não aquela linguagem de programação que existe até hoje, quando a gente tem que fazer a programação de um sistema digital, mas conversando com a máquina e recebendo a interação dela de forma natural. E quando isso aconteceu de fato e passou a estar disponível, em um primeiro momento através do browser nos nossos computadores, mais recentemente através dos aplicativos nos nossos smartphones, e assim como na palestra anterior, a gente viu essas rupturas acontecendo com esses diversos desenvolvimentos da internet, até chegar com o smartphone, agora na década de 2010, isso transformou a sociedade. Ou seja, o ChatGPT, e assim como outros, porque o ChatGPT não é o único, nós temos outros modelos de texto para texto, né? A interação de texto para gerar texto, que é o caso do ChatGPT. Bom, não é mais, o ChatGPT hoje já é multimodal, a gente vai ver daqui a pouco, mas basicamente através de perguntas e interações com o ChatGPT, a gente passou a receber respostas, muitas vezes mágicas. E a pergunta que nós fazíamos eram, como é que ele sabe? Como é que ele pode responder? E, na verdade, isso só foi possível pelo desempenho de mecanismos e processamentos digitais que, com uma grande quantidade de dados, de palavras, puderam ser treinados para que pudessem nos dizer com a maior assertividade possível qual é a próxima palavra.
E, basicamente, o ChatGPT faz isso. Ou seja, ele calcula, porque inteligência artificial é igual a matemática, estatística, probabilidade. O ChatGPT calcula, a partir da palavra atual, qual é a próxima palavra. E isso parece fazer sentido, mas para o ChatGPT não está fazendo sentido nenhum. Ele não está entendendo o que ele está escrevendo. E muitas vezes até traz algumas alucinações, justamente porque ele não tem a possibilidade de fazer a curadoria daquele conteúdo. E aí, levando para esse ponto, em 2020 surge o GPT, e GPT nada mais é do que o modelo matemático utilizado pelo ChatGPT, chamado de Transformers, que com o grande modelo de linguagens e na junção desses dois modelos matemáticos permite a criação desses bots de texto. Bom, só que quando a gente chegou aqui, nós já tínhamos passado por algumas ondas de inteligência artificial. A onda 1, com a inteligência artificial da internet, quando não existia a interatividade, mas a gente fazia uso, até quando nós colocávamos ali um detalhe que nós buscávamos ou pesquisávamos no Google, e ele fazia ou faz o uso da inteligência artificial para trazer aqueles resultados. Isso levou a inteligência artificial para as organizações, por exemplo, passou a ser utilizado até por nós mesmos via essas organizações, como o Waze, ou seja, o Waze nada mais é do que um conjunto, um modelo matemático que vai tratar ou processar a melhor rota para a gente sair do ponto A para o ponto B. E a onda 3, que é a IA perceptiva, que é onde nós estamos hoje na maioria das vezes. E temos a onda 4, prevista, mas que não sabemos se vai chegar, que é a inteligência artificial autônoma. E a gente divide essas duas inteligências artificiais em duas colunas. A inteligência artificial estreita, que é conhecida como a inteligência artificial fraca, que ela tem foco em tarefas específicas, ou seja, ela vai automatizar tarefas repetitivas. E tem algumas limitações de processamento, dependência de programação, esse é um ponto importante, né? E essa inteligência artificial não compreende, ela não entende o contexto ou as sutilezas daquilo que está sendo colocado. Já a inteligência artificial geral, que é o grande receio da sociedade, porque se ela chegar, ela pode de fato substituir o ser humano. O fato é que a gente não sabe se a gente vai chegar, e aí surgiu até aquela carta, né, que o Elon Musk assinou, para a gente bloquear um pouco o desenvolvimento da inteligência artificial, porque na velocidade que nós estávamos ou estamos indo, é possível chegar na inteligência artificial geral, mas basicamente ela traz um ponto muito importante, que é a capacidade de raciocinar de forma autônoma e tomar uma decisão, ou seja, ela tem uma autoconsciência. E interessante que a gente vai ter ali partes já do ChatGPT incorporados, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, e muito rapidamente, né? Ou seja, eu vou passar aqui, para não entrar muito em techniquez, nos conceitos técnicos da inteligência artificial. Primeiro, ela vai substituir tarefas que têm um alto nível de repetição e um baixo nível de interação social. Ela também vai trabalhar com tarefas estreitas, não com cargos, não com pessoas, mas o que a pessoa faz. E esses cargos, obviamente, são quebrados em tarefas, em atividades dessas pessoas. E, basicamente, ela cria relações do tipo A para B, num modelo chamado de Supervised Learning, ou, quando aí são necessários os dados de A e de B, ou então encontrar relações do tipo A para B. Ou seja, quando que eu tenho A, ou se eu tiver esse A, se ele vai gerar o B, e a gente chama isso de treinamento não supervisado. Neste caso, não sabemos o que são A e B. E aqui um ponto interessante, depois eu posso compartilhar com vocês, mas tem uma ferramenta na internet chamada Obviously.ai, onde você pode colocar os dados que você tiver. Por exemplo, eu tenho dados de venda e eu cruzo com os dados de temperatura. E a gente joga isso nessa plataforma, ela vai fazer um upload dessa informação sem a necessidade de programação alguma. Ela faz o upload, ela faz as predições e te entrega um resultado. Ou seja, eu não preciso saber programar a inteligência artificial, mas eu já consigo fazer uso dela para fazer uma predição do tipo, se a temperatura cair, eu vou vender mais cobertores, ou se a temperatura subir, eu vou vender mais sorvete. Ou seja, se eu tiver esses dados, basta eu jogar para plataformas como essa e passar a utilizar a inteligência artificial. E, basicamente, qualquer coisa que um ser humano faça em pouco tempo,
provavelmente será feito através da inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso, até para a gente se capacitar, aprender, para estarmos preparados para isso, para que nós façamos outras atividades criativas e deixemos essas atividades que são repetitivas para que a máquina, que a inteligência artificial faça, e eu digo, melhor que a gente. Bom, esse ponto, esse gráfico, ele está feio, mas eu acho interessante porque a inteligência artificial ela não vive sem dados. Só que não são só dados. Por exemplo, eu tenho um dado, um número, 39. O que isso significa? Significa 39, tá? Mas se eu tiver uma informação a mais, é uma temperatura corporal de 39. Neste caso, 39 graus Celsius. Se eu tenho um conhecimento, 39 graus significa febre. Eu tenho a inteligência e a ação. Ou seja, esse é o caminho que o dado tem que fazer para que justamente a inteligência artificial tenha utilidade. O dado por si de nada adianta, mas eu tenho que tê-lo de forma com qualidade, eu tenho que ter um conhecimento sobre ele e o contexto, para que a gente tenha a utilização efetiva disso. E, basicamente, para que a gente faça uso da inteligência artificial, existem alguns mecanismos que são conhecidos como aprendizado de máquina. É como nós ensinamos a máquina a trabalhar, a interpretar aqueles dados. E existem alguns modelos, né? Ou seja, o aprendizado de máquina convencional, onde a gente faz uso de hardwares convencionais, e, mais recentemente, algumas empresas, como a NVIDIA, né, uma empresa que já ultrapassou o seu trilhão de dólares de valuation, passa também a ter a capacidade de, através de microprocessadores que lá atrás foram concebidos para usos em jogos e processamento de vídeo, e que eles identificaram que é muito bom para fazer os cálculos necessários pela inteligência artificial, passaram a desenvolver placas que permitem um aprendizado muito mais rápido e muito mais amplo. E foram essas combinações que permitiram a chegada de aplicações como o ChatGPT. E a estratégia por trás disso, ou seja, por que usar a inteligência artificial? Hoje a gente vive um tal de FOMO, né? É o Fear of Missing Out. É um termo cunhado no Vale do Silício que indica basicamente o medo de ficar de fora. Então a gente viu aqui agora na palestra anterior que existem 15 unicórnios. Na verdade, o último levantamento que a gente fez, semana retrasada, lá no Vale do Silício, são 16 unicórnios, a maioria absoluta dos Estados Unidos, algumas de Israel, mas europeias também, que são empresas que ultrapassaram o seu valor de $1 bilhão, as chamadas unicórnios. A OpenAI é a segunda, né? A Databricks é a primeira. E a Databricks, olha que interessante, né? Ou seja, tem um outro termo cunhado lá, que é o Follow the Money, Money will appear, né? Ou seja, investidores ou fundadores de empresas hoje bilionárias ou empresas que são unicórnios passaram a investir em algumas outras empresas. A Cohere, por exemplo, que a gente nunca ouviu falar, tem investimentos nada mais, nada menos do fundador da Oracle e também do fundador da NVIDIA. Então, a gente tem que ficar de olho nesses sinais, porque essas empresas é que daqui a pouco trarão informações ou tecnologias mais disruptivas do que a gente tem hoje com as empresas que a gente já conhece. Mas, basicamente, a estratégia de uma empresa, para a gente evitar o FOMO, é pensar no porquê eu vou utilizar a inteligência artificial, para que eu vou utilizar a inteligência artificial e como eu vou utilizá-la. Não necessariamente a inteligência artificial é a solução para todos os problemas. Eu, para falar a verdade, costumo dizer que a inteligência artificial é uma solução em busca de um problema. Mas a gente tem que traçar uma estratégia para entender o que e como a inteligência artificial pode nos auxiliar nos nossos negócios. E eu diria, no segmento do varejo, no comércio de bens, de serviços e turismo, se nós tivermos dados, a inteligência artificial, sem dúvida, será de grande utilidade. E aqui o porquê usar. Poxa, a gente tem aqui a McKinsey dizendo que até 2030 a inteligência artificial vai gerar cerca de 13 trilhões de dólares para a economia mundial. E olha que interessante essa curva deles também. As empresas que não começarem a olhar a inteligência artificial, daqui a pouco, lá em 2030, talvez nem existam. Em compensação, as empresas que adotarem agora, mas, de novo, com critério,
poderão ter uma escalada gigantesca nos seus negócios através da utilização da inteligência artificial. E os desafios? Como é que a gente vai transpor esses desafios? Bom, para a gente ter essas redes neurais ou a capacidade de aprendizado de máquina, a gente precisa de dados. Sem dados, a inteligência artificial não existe. Esse é um grande desafio. E a gente, olhando aquela curva, passa a acreditar que talvez quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser o treinamento, ou melhor vai ser a usabilidade da nossa inteligência artificial. Mas a verdade não é essa. Se a gente não tiver esses fatores todos acontecendo simultaneamente, a gente pode ter uma solução que, na verdade, vai nos atrapalhar mais do que ajudar. A gente precisa ter dados que sejam verdadeiros, que sejam completos, que sejam consistentes, que sejam confiáveis e que sejam atualizados. Se a gente tiver dado, por exemplo, de antes da pandemia, muito possivelmente aqueles dados não nos servem mais. Então, é muito importante que esses 5 pontos sejam levados em consideração para que o principal insumo da inteligência artificial, que são os dados, possam ser utilizados para a efetiva utilização, para a efetiva aplicação de uma estratégia de inteligência artificial nos nossos negócios. Depois, assim, eu vou até compartilhar essa apresentação, se vocês quiserem, eu não sei se a organização pode compartilhar depois, mas eu deixo essa apresentação, tá? E alguns erros comuns, né, que a gente tem facilmente como evitar. Erros semânticos, ou seja, são dados invertidos, é um dado que deveria ser 39 e é 93, mas a gente olhando aquele dado, a gente sabe que tem um erro, que a sintaxe está errada, é uma informação que deveria estar em real, mas está em dólar, então teria que ser convertida, e um ruído, uma má qualidade de dados. Isso aqui, por exemplo, quando a gente aplica a visão computacional, é como se a gente tivesse uma câmera coletando dados para fazer o reconhecimento facial e uma câmera suja. Ou seja, gera um ruído que possivelmente vai gerar algum tipo de distúrbio no processo. E eu vou passar aqui muito rapidamente, já estouramos o tempo, alguns usos, né, da inteligência artificial, pensando em ondas, na onda 3, onde através de câmeras, diferentes algoritmos são utilizados para diferentes aplicações. Por exemplo, contagem de pessoas, de veículos, reconhecimento de placas e assim por diante. Contagem de veículos numa rodovia, num espaço para ser utilizado por forças de segurança pública. Esse aqui é interessante, é uma aplicação que está rodando no Equador, que mostra numa loja quando você tem mais pessoas no balcão e aciona um número maior de cashers para poder receber o pagamento. Ou libera pagamentos automatizados para que você evite esse tipo de problema. Então, isso é visão computacional, basicamente inteligência artificial, transformando imagem em dados. Aqui também, só rapidamente, a inteligência artificial também controlando dispositivos, ou seja, baseada nos dados e interagindo com dispositivos através de veículos autônomos, nesse caso, um drone autônomo. Só voltando aqui. Bom, aí, muito rapidamente, surgindo agora, em 2022, o conceito de grandes modelos de linguagem, LLM, com o processamento de linguagem natural. E facilitou a maneira como nós podemos processar os dados. Se a gente hoje joga um dado para o ChatGPT e pede para ele fazer um sumário, um resumo, ele nos entrega. Pede para ele reescrever, ele vai reescrever. Ou seja, baseado em modelos ou grandes modelos de linguagem, através de uma interação por linguagem natural, a gente acaba interagindo com a máquina e recebendo os resultados. E aqui um ponto muito importante. Ele já traz um dos itens da IA geral, que é a compreensão da linguagem natural. Bom, aconteceu em março, olha só, a gente está falando de 6 meses, não é muito tempo. Tivemos o ChatGPT 3, lá em novembro, e em março veio a primeira vez o multimodal do ChatGPT, e a gente saiu de 4.000 palavras para 32.000 palavras nessa ferramenta. Isso basicamente é a capacidade de processamento e armazenamento, e ele passou a ser multimodal, gerando também vídeo e áudio, ou seja, texto to vídeo, texto to áudio, texto to imagem. E lá atrás, também em março,
ou surgiu pela primeira vez a questão de você tentar bloquear esse desenvolvimento da inteligência artificial pelo fato dele estar rapidamente avançando para a IA geral. E começaram a surgir várias imagens, várias informações, e a gente começou a ficar muito preocupado com relação ao que a inteligência artificial traz de efeitos negativos também, tá? Aqui algumas imagens saíram. Nós tivemos uma novela, né, na Globo, falando a Travessia, que justamente mostrou o fato da inteligência artificial ser usada para gerar deepfakes. Isso é muito, muito preocupante. E a próxima imagem é recente, tem 2 semanas, ela é chocante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas isso é Gaza-Hamas, ou seja, o conflito em Israel. Obviamente é fake, porque nós temos aqui, foi muito mal feita para falar a verdade, mas nós temos aqui imagens que a mão não está bem formada, a questão da testa também está muito mal formada, ou seja, muito mal feito, por sinal, mas porque não sabiam fazer. A inteligência artificial, a geração de imagens com a inteligência artificial, ela já avançou muito e ela pode ser realmente preocupante sob o ponto de vista de deepfakes, de desinformação. Por outro lado, tem as vantagens, né? Isso aqui é muito interessante. Aconteceu agora também no primeiro semestre, mas foi uma experiência para a geração de vídeo. Imaginem isso para turismo, para conteúdo, para entretenimento, para desenvolvimento urbano, enfim. Você gerar uma imagem em tempo real e levar isso para o entretenimento. Esse aqui vale a pena a gente assistir, porque é bem interessante o modelo. That's an interesting shirt you wore today. Is that the one you're going to wear all morning? Is that... We're in Utah. The Jazz wear purple. You used to wear a suit. So did the Vikings. All right, this is almost over. All right, hang in there. I got to step back just to get your full body. All right, Sam, I'm almost done. Almost done. You're up. People see you on the screen. Don't be so nervous. I'm nervous about you taking a step backwards. backwards. Essa é uma aplicação ainda em MVP, Right, é um teste, né, que está sendo feito. Então a tendência é que isso seja automatizado, mas o efeito encontrado é muito interessante. Então tem o seu lado positivo também do uso da tecnologia. All right, so now, come over here. Let's look at this screen. So now we're going to go back, just so you can see this. Go back into that mode now if we're in the app, and now the menu is going to come back up, and so look, we've inserted you in the avatar selection, and then see where the red is going, choose different players, so then we're going to pick Horton Tudo isso Tucker, feito em tempo real pela inteligência artificial, graças à maior capacidade de processamento, maior capacidade de armazenagem. You'll be making all the same movements he was, but it'll look like it's your body. Does he have my skills? We'll see. Okay. All right, you ready? Yep. All right, so go ahead and roll that. E aí está ele no meio do jogo, participando do evento. Muito bem. Mais recentemente, faz 3 semanas, na estreia no jogo inicial da NFL dos Estados Unidos, que não aconteceu nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, ao mesmo tempo em que acontecia o jogo real na Inglaterra, os jogadores fictícios criados por inteligência artificial estavam no quarto do Andy. O Andy, para quem não conhece, né, quem não tem ou teve filhos pequenos, é o personagem principal do Toy Story. Então, todos os personagens do Andy participaram do jogo numa animação feita em tempo real, com uma latência de 50 segundos mais ou menos, replicando o jogo, trazendo mais oportunidades, por exemplo, para patrocínio, publicidade e situações como essa. Bom, vamos lá. Acontecendo agora, né? Isso aqui está acontecendo muito rápido. A gente viu coisas de 6 meses. Agora o que a gente está vendo? Recentemente, o ChatGPT aumentou. Ele é completamente multimodal agora. Você gera imagens pelo DALL-E 3, que já não tem mais aqueles problemas com as mãos. Ou seja, aquele erro com as mãos que a gente viu naquela imagem fake, no DALL-E 3, que é o que o ChatGPT incorporou, isso raramente acontece. Problemas com texto, que antes a gente pedia para escrever na imagem e o texto não vinha, também já começam a vir de maneira correta. Então, existe a preocupação com relação à questão dos deepfakes. Tá? E, basicamente, tudo isso é possível por uma convergência de forças tecnológicas, né? Capacidade de processamento e acesso a ele, conectividade dos sistemas, como o 5G, avanços em algoritmos e ferramentas e dados, muitos dados. Só que isso traz a preocupação.
E eu encerro a apresentação com os próximos slides, que é justamente o uso ético e responsável da inteligência artificial. Já vem trabalhando, já vem tramitando aqui no Brasil, acho que até o Arthur depois vai comentar um pouco no painel que ele participará, mas basicamente essa discussão já acontece há algum tempo. Ela se converteu recentemente no marco legal da inteligência artificial, com o início deste ano, que o presidente do Senado levou o projeto de lei, o 2338-2023, que está em discussão. Foi concebida uma comissão de juristas e especialistas para analisar o tema. Está em discussão nas últimas 3 semanas, inclusive essa, né, nas 2 semanas anteriores, mais essa, estão acontecendo uma série de audiências públicas no Senado para discutir com especialistas. A gente vê a Anatel e a ANPD querendo, cada uma delas, levar o órgão, ou trazer a responsabilidade da regulação ou da fiscalização da inteligência artificial, e a gente está acompanhando. Mas não é só aqui. Isso aqui, eu vou passar rapidamente, mas basicamente lista os temas que são discutidos. Mas não é só aqui que está acontecendo. Isso também acontece no mundo. Ontem, uma ordem executiva da Casa Branca, Biden, num evento que foi chamado de Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence. Nas palavras do Biden, ele lançou o decreto executivo que trouxe 8 pontos. A segurança, a privacidade, a equidade, a defesa de quem é afetado, ou seja, os consumidores, pacientes e estudantes, apoio aos trabalhadores. A gente vai ver no próximo slide que isso sim vai afetar o trabalho, o futuro do trabalho será e está sendo afetado pela inteligência artificial, mas ao mesmo tempo não pode bloquear a inovação e a competição, e no caso dos Estados Unidos, quer transformar os Estados Unidos num líder e ao mesmo tempo garantir que o governo use de forma ética e responsável. E olha, amanhã vai acontecer um evento na Inglaterra chamado AI Safety Summit, ou seja, um evento europeu justamente tratando desse ponto. E ao mesmo tempo isso acontece aqui no Brasil. Não sabemos o que acontece na China, essa é uma grande incógnita, tá? Só que assim, a IA ela vai gerar novas profissões, mas também vai acabar com outras. E aí é muito interessante um relatório de setembro, tudo isso é muito novo, do Fórum Econômico Mundial, falando sobre o futuro do trabalho. E eles preveem que 23% das tarefas, das atividades, dos trabalhos serão afetados ou substituídos ou aumentados, esse é um ponto importante, pela inclusão da inteligência artificial. E muito rapidamente, falando sobre o futuro, porque tudo isso que a gente viu é o presente, a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, e isso avança a cada minuto. Mas a gente vê cada vez mais novas tecnologias avançando, como conectividade, 5G, 5,5G. A gente já tem no Brasil um centro de competência do 6G, o Brasil deixa de ser um seguidor para ser um seguido na conectividade, armazenamento, processamento e o futuro da computação, que é a computação quântica. Tudo isso vai permitir que a gente explore e avance ainda mais a inteligência artificial e a sua utilização. E eu termino com essa frase, feita pelo presidente do Future of Life, que foi o instituto que gerou aquela carta pedindo para bloquear o avanço da inteligência artificial, e com uma última que eu chamo para ação, onde a capacitação e o aprendizado são a melhor vacina para que nós não fiquemos para trás. Bom, e aqui, só com uma sugestão, para quem quiser se aprofundar, vale muito a pena ver e ler o livro, o e-book, lançado pela TDS, com um dos papas da inteligência artificial. Tem um QR Code no próximo slide, pessoal. Que um dos papas da inteligência artificial no Brasil hoje, que é o cientista e pesquisador Silvio Meira, lá do Porto Digital, da TDS e do César. Para quem quiser abaixar, esse é o QR Code. E encerrei. Muito obrigada, Fernando Gomes. Agradeço. Por conta do tempo, nós não conseguiremos fazer as perguntas, sim, ok? Vamos entregar o troféu, por gentileza. Receba aqui o nosso agradecimento e homenagem do evento da FEComércio. Obrigada, Fernando.